para cá, para lá e para colar. Amém? Luiz é coisa boa, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Meus amadinhos, se vocês quiserem enfeitar. Aí nos encontramos daqui a pouco. Agora há pouco cantamos, o que nos move é o que nós cremos. Amém? Nós devemos ter essa consciência que o que vai mover a minha vida, vai mover a sua vida, é aquilo que nós cremos. Fala para a pessoa do seu lado, o que te move tem que ser aquilo que você crê. Aí fala para ele, eu espero que você esteja crendo na palavra. Aleluia! Oh, glória! Gênesis, capítulo 12. Nós vamos estar falando um pouco sobre atitude, posicionamento, a diferença que faz uma atitude, um posicionamento. Amém? Gênesis 12. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e o comecinho do versículo 4. O Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Amém? Não sei se você sabe, mas Abrão, ele pertencia a um povo pagão, a um povo idólatra. Mas Deus vem falar para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que ainda vou te mostrar. Amém? Mas o Senhor faz uma promessa para ele, farei de ti uma grande nação e abençoarei aqueles que vão te abençoar. Amém? Então, Abraão, se você observou, no 12:4 diz, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Se você observou, Deus não pegou Abraão pelo pescocito. Amém? Ele não obrigou. Deus falou com ele, sai, e ele sai. Fala, obediência. Aleluia. Agora vá para Romanos capítulo 4. Você percebeu que Abraão, aqui ele nem era Abraão, ele era Abrão. Você percebeu que ele tomou uma atitude de sair, porque ele vivia no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra. E o Senhor vem e fala, sai, e ele sai. Agora em Romanos capítulo 4, Novo Testamento, mas vai falar dele também. Versículo 1. Romanos 4, 1. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Você lembra que Abraão, depois se tornou Abraão, pai de numerosas nações. Você lembra que ele era um homem, ele e a sua mulher Sara, eles não tinham filhos. Lembram? Aí Deus vem, muda o nome deles, não se chamará mais Sarai, mas Sara, mãe de nações. Você não chamará mais Abrão, mas Abraão, que é pai de multidões. Então, vários ministros já passaram por aqui e já falaram para vocês. Cada vez que ela chamava o marido, ela estava falando pai de nações, e quando ele chamava a Sara, estava falando mãe de multidões. Estava o quê? Abrindo a boca e falando aquilo que cria.
Amém? Quando não tinha filho nenhum, eles abriam a boca e falavam aquilo que queria. Isso era uma atitude de fé. Nenhum amém, mas está escrito mesmo. Tem uma atitude de fé. Fale fé. Amém? Nós estamos falando que atitudes faz toda a diferença. Fez toda a diferença na vida de Abraão. Ele sai de uma condição de um homem que não tem filhos, de uma mulher que é avançada em idade, para uma condição em que ele se torna realmente aquilo que o Senhor falou que ele ia ser, pai de nações. Aleluia. Agora, Romanos, você ainda está no livro de Romanos, versículo 17, 4:17. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia! Você foi chamado para chamar à existência as coisas que não existem. Em geral, não sei você, não vou falar de você, mas em geral as pessoas elas ficam falando das coisas que já existem. Não tem dinheiro, a conta está no vermelho, a doença, o casamento está mal, os filhos estão assim assado. Vão falando das coisas que já existem e que não são boas. Mas nós queremos um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós vemos lá no livro de Gênesis, ele vai chamando coisas que não são como se já fossem. Ele viu o caos, ele viu as trevas, ele viu a inexistência, mas não é isso que ele fala. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? E aqui ele está dizendo, aqui no versículo 4:18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E assim é, amém? Nós somos filhos de Abraão, amém? Se você não sabia, você está sabendo hoje, dia 17 de julho de 2022, você está descobrindo hoje que você é filho de Abraão. Aqui no 14 diz, no 13, 4:13. 13, deixa eu ver, 4:16, finalzinho diz assim, porque Abraão é pai de todos nós. Aleluia, porque Abraão é pai de todos nós. Então, a atitude de Abraão, a atitude de obediência, de fazer aquilo que o Senhor falou para ele, saiu de um homem que não tinha, saiu da condição de um homem que não tinha nenhum filho, um homem que era estéril, sua mulher já não tinha mais o costume das mulheres, não podia ter filho, para uma condição de pai de multidões. Eu quero dizer para você que a sua atitude e a minha atitude vai fazer toda a diferença da condição que nós estamos para a condição que nós vamos chegar. É a atitude. Você lembra que agora há pouco eu estava ali, aí eu tive uma atitude de subir. Estava aqui, caminhei até aqui, com a ajuda da minha madrinha. Aí eu subi 1 degrau, 2 degraus e cheguei aqui. A atitude nos leva a mudar de nível. Aí eu podia ter ficado ali. Estou falando no natural, mas eu quero dizer isso no espiritual. Quando a gente não faz nada, a gente fica no mesmo lugar. Eita, é desse jeito, vamos refletir, é desse jeito. Agora eu quero que você vá para o livro de Gênesis, capítulo 37. Amém.
Nós vamos falar de José. Eu não vou falar a história de José. Provavelmente você conhece a história de José. Se você não conhece a história de José, você depois leia o livro de Gênesis lá e estude sobre José. Mas eu quero falar alguns pontos sobre a vida de José, porque nós estamos falando sobre atitude, e a atitude faz toda a diferença. Gênesis 37. Aqui, não sei qual é o título na sua Bíblia, mas diz assim, José e seus irmãos. É isso? Ou tem uma outra coisa? Em cima do... José e... vendido por seus irmãos. Não, no 37:1, é isso? Tá. Na minha, assim, no 37:1 diz José e seus irmãos. José, ele vivia lá com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. A mãe dele morre, mas ele tem seus irmãos, ele tem um sonho, até que ele tem um sonho. E ele conta o sonho para o pai, conta o sonho para a mãe, conta o sonho para os seus irmãos, e isso não agrada os seus irmãos. Aí no capítulo 12... nós vemos, no versículo 12, 37:12, nós vemos que José é vendido pelos seus irmãos. Primeiro eles jogam lá no poço, mas aí o que a gente vai lucrar com ele no poço? Vamos tirar ele do poço e vamos vender. Aí eles vendem José e José é levado para o Egito, na casa de Potifar. Lembra disso? Quem conhece a história lembra disso, certo? Aí José está lá na casa de Potifar e ele desempenha o seu trabalho como escravo na casa de Potifar de uma maneira exemplar. Ele está lá como escravo na casa de Potifar, mas não é porque ele está numa condição que ele não gostaria de estar, que ele faz as coisas de qualquer maneira. Não, ele faz de uma maneira exemplar, e Potifar reconhece a mão de Deus na vida de José. E depois ele está lá, e depois você sabe que a mulher de Potifar se engraça com ele. E ela quer que ele se deite com ela. Mas ele é um homem temente a Deus e ele não faz isso. Aí ela inverte a história. Que ele que queria deitar com ela, mas ela não queria. E ele é levado para a prisão. Ele está de novo numa condição que ele não gostaria de estar. Ali ele estava na casa de Potifar como escravo, agora ele está como prisioneiro por alguma coisa que ele não fez. Mas mesmo lá, como prisioneiro, ele desempenha um papel lá exemplar. Ele é chamado para cuidar dos demais presos. E ele desempenha um papel exemplar. Se você ler na sua casa direitinho, você vai ver que quando José estava lá na casa dos seus pais, Deus era com ele. Você vai ver que quando ele vai lá para o Egito, está na casa de Potifar como escravo, Deus era com ele. Você vai ver que quando ele vai para a prisão, Deus era com ele. Irmãos, eu não sei o que eu e você podemos estar passando, mas onde quer que a gente esteja, seja o que for, a gente tem que passar sem murmurar. Nós temos que fazer o melhor e as pessoas vão reconhecer que Deus é conosco. Nós vamos frutificar onde quer que a gente esteja. Amém? Porque se você pegar uma semente de qualquer coisa e colocar no melhor jardim, aquela semente vai crescer e frutificar. Se você pegar a mesma semente e plantar ela dentro de um presídio, ela vai crescer e vai frutificar. Eu e você somos boa semente, onde quer que nós sejamos plantados, nós vamos crescer e vamos frutificar, em nome de Jesus. E aí ele vai para aquela condição de prisão, e você sabe que lá na prisão vai preso também o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, e eles têm um sonho. José desvenda o sonho dos dois. Um tem a cabeça cortada e um é restituído ao seu trabalho lá diante de Faraó. E José fala para ele: quando você estiver diante de Faraó, você fale de mim para Faraó. Mas a Bíblia diz que o padeiro se esqueceu dele. E dele não se lembrou. Diz assim, que ele se esqueceu dele não se lembrou mais. Mas um dia você lembra, se você conhece a história, que quem tem um sonho é Faraó. Faraó, ele tem um sonho, não tem ninguém que interprete o sonho dele. Aí o padeiro lembra. Aí ele falou: olha, quando eu estava lá na prisão, tinha um rapaz lá chamado José, ele interpretou o meu sonho
de padeiro e o sonho do copeiro. E o que ele falou, conforme ele falou, aconteceu. O copeiro, a cabeça dele foi cortada e eu fui restituído. Hã? Ele está falando, meu, meu universista. A cabeça do padeiro foi cortada e o copeiro foi restituído à sua posição. Ele lembrou disso e o faraó mande trazer José para cá, para ele interpretar o sonho. E José vai lá, e José interpreta o sonho, fala tudo, só que você precisa arrumar um administrador. Ele disse, quem além de você para administrar todas as coisas? E ele de presidiário, ele dorme como presidiário num dia, e no outro dia ele acorda como governador do Egito. Você sabia que a sua posição vai fazer toda a diferença? Toda a diferença. Você está aqui hoje, talvez você está passando por situações, você não sabe como você vai chegar do outro lado. Mas a sua posição vai fazer você chegar do outro lado. A sua posição vai fazer toda a diferença. Você se mantenha na posição. A única coisa que pode mover você é que seja a fé. Aleluia. Nós cantamos, o que nos move é o que nós cremos. Circunstância não pode me mover. A prisão não pode mover José daquilo que ele cria. A escravidão não pode mover José. Ser vendido, ser jogado num poço, não pode mover José. Mas fé mover José. Aleluia. Agora eu quero que você vá lá para o livro de Êxodo, capítulo 33. É aí do ladinho. Posicionamento. Êxodo 33. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Aqui nessa tradução diz assim, porém o moço Josué, seu servidor. Aqui na minha diz assim, Josué, seu auxiliar. Tem alguma diferença sem ser auxiliar, sem ser servidor? Tem alguma outra? Eu gostaria que você gravasse essa palavra. Josué era servidor, auxiliar de Moisés. Agora vamos para o livro de Números, capítulo 14. Números 14, versículo 6. Aqui é quando Moisés manda 12 espias para espiar a terra. Entre esses 12 está Josué. Números 14, 6. Você encontrou? Amém? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Porque foi o seguinte, foram 12 espiar a terra. Desses 12, 10 deram um relatório negativo. E 2 deram um relatório positivo.
Deus falou assim: vão lá, espiar a terra que eu vou dar a vocês, vou entregar, já é um fato, eu vou dar. Josué e Caleb, eles creram na palavra de Deus, abraçaram a palavra de Deus, ficaram com a palavra de Deus, independente de. Os outros 10, eles viram que a terra boa, que manava leite e mel, que o fruto, o cacho de uva precisava ser carregado por 2 pessoas. Eles viram as coisas boas, mas eles também viram que tinha gigantes. Quando eles viram gigantes, eles deixaram que circunstâncias movessem eles para não entrar na terra. Mas Josué e Caleb, eles ficaram com a palavra de Deus. O que eu quero falar para você é que a sua atitude de ficar com a palavra de Deus, independente de, vai te levar à vitória. Irmãos, circunstâncias vão se levantar na minha vida e na sua vida. Gigantes vão se levantar, tempestades vão se levantar, mas se Deus falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado, independente de. Se Deus falou para eles: eia, subamos, né? Deus falou para eles assim, que eles iam, que Deus ia dar a terra. E quando Deus fala que vai dar, é porque Ele vai dar. Deus não fica brincando com os nossos sentimentos. Deus não brinca com as nossas emoções. Deus lança a palavra e Ele quer que a gente agarre a palavra e corra com a palavra. Amém? Nós temos que nos alegrar com a palavra. Quando você estiver lendo a Bíblia, você está lendo o livro de Efésios. Lá no livro de Efésios diz que você está assentado com Cristo em lugares celestiais. E você está mesmo, fisicamente você está sentado aqui, fisicamente. Mas você é um ser espiritual e espiritualmente você está sentado com Cristo em lugares celestiais. Aleluia. Então, vamos voltar aqui ao texto, no Gênesis, Êxodo 14, vamos ler o versículo 6. E Josué, filho de Num, esse Josué é aquele que eu falei, que é auxiliar de Moisés, servidor de Moisés. E Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo dele. Lembra que nós acabamos de cantar? Eu nada temerei. Situações se levantam para trazer medo. É um filho que parou de congregar. É uma esposa que não quer mais vir à igreja. É um marido que está no vício. Ou é um desemprego. Seja lá o que for. Aí medo quer se levantar. Mas você vai cantar lá na sua casa. Eu nada temerei. Irmão, talvez você vá passar pelo fogo, atravessar o mar, mas você não vai temer. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, tem coisas que vêm para nos assombrar. Mas ele diz: não te assombres, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Vem tantas situações que se levantam na minha vida para assombrar. Sabe quando você era pequeno e seu irmão mais velho queria fazer medo em você? Ah! Às vezes eu estou lá na minha casa fazendo um trabalho,
estou louvando o Senhor. Aí meu marido chega e dá susto em mim. Depois de 60 ainda toma susto. Irmãos, o diabo quer fazer assim, ó, atemorizar, assombrar. Mas aí você fala, é você? É você, diabo? Você conhece a história do Smith Wigglesworth? Ele estava, a mulher dele disse, Smith, vai lá embaixo, tem gente lá na sala. Aí ele, a mulher, deixa eu dormir. Smith, vai lá na sala. Você sabe que Smith Wigglesworth é aquele homem que ressuscitou, há registro dele que ele ressuscitou mais de 13 mortos. Tem uma outra biografia que diz que ele ressuscitou mais de 21 mortos. Se foi 13, foi 21, tá bom para você. Eu não ressuscitei nenhum. Ainda! Então, se foi 13, foi 21, já é bastante, né? E a mulher dele, vai lá, tem gente lá na sala, vai lá. E a mulher, aí ele pegou, desceu a escada. Quando chegou lá, o diabão estava sentado na sala. É você, diabo? Pensei que fosse alguém importante, vou voltar para dormir. Quando nós conhecemos a autoridade que nós temos, quando você reconhece a autoridade que você tem, é você? Sai em nome de Jesus, que a minha sala de estar não é lugar para você sentar. Simples assim. Você tem autoridade. Você já tem autoridade. Amém? O que nos move é o que nós cremos. Vamos voltar aqui. Eles estavam com medo dos gigantes, mas Josué e Caleb, eles foram para cima. Eles sabiam que a palavra que o Senhor deu, eles sabiam a posição que eles tinham que tomar. Como pão podemos devorá-lo. Você já comeu pão duro, torrada? Você deixa um pouquinho ela na boca, sabe que ela amolece? Não é verdade? É isso que com facilidade nós podemos devorá-los. Irmãos, nós temos autoridade, vamos exercer esta autoridade. É uma atitude que a gente tem. A atitude que eu e você vamos tomar vai fazer toda a diferença. Aleluia, aleluia. Vamos agora para Marcos capítulo 5. Eu estou falando que a sua atitude vai fazer toda a diferença na sua vida e a minha atitude vai fazer toda a diferença na minha vida. Marcos capítulo 5 é um texto que você conhece muito bem. Marcos 5, 25. Aleluia, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Você viu o que ela fez? Ela ouviu e ela tomou uma atitude, tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. 12 anos a mulher estava perdendo sangue. 12 anos. Mas um dia ela ouviu a fama de Jesus. Ela podia ter ouvido e não feito nada com o que ela ouviu. A gente pode chegar na igreja, ouvir e não fazer nada com aquilo que nós estamos ouvindo. A gente pode pegar a Bíblia, ler lá na nossa casa e não fazer nada com aquilo que nós estamos lendo. Nós podemos estar lendo um livro
que fala as verdades da palavra e não fazer nada. Mas ela ouviu e ela fez alguma coisa. Ela saiu aquela mulher, ela não podia sair de casa. Mas quando ela falou, eu não posso, depois de ouvir essas verdades, não fazer nada com isso. Eu vou sair independente dele. Ela sai e ela falou, eu vou, e disse consigo mesmo. Se eu apenas tocar na veste, vou ficar curada. Se eu tocar, vou ficar curada. Fé fala o que crê. Ela começa a falar aquilo que crê. Eu vou tocar e vou ser curada. Ele não precisa tocar em mim. Ele não precisa falar comigo. Ele não precisa nem olhar para mim. Eu vou tocar e eu vou ficar curada. Aquela mulher que estava doente no corpo, ela estava doente na alma e ela estava doente no espírito. Mas quando ela toca nele, ela é curada no corpo, ela é curada na alma e ela é salva. Ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te tirou de uma condição de 12 anos, perdendo sangue, para uma mulher que agora não apenas vai ter vida física, mas vai ter vida eterna. Aleluia. Atitude, atitude. Atitude faz toda a diferença. Vamos agora para o livro de Marcos capítulo 10. Aleluia. Marcos 10. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram, então o cego, dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. Você vê que Bartimeu um dia enxergou e depois ficou cego. Porque ele diz assim, que eu torne a ver. Só torna a ver alguém que um dia já viu. Ele também ouve que Jesus está passando. Ele não pode ver, mas ele pode ouvir. E ele começa a gritar, fala, atitude. Ele não fica assim, ai que vergonha. Ele começou a gritar, falou, a chance da cura, a cura está passando aqui perto, eu vou agarrar ela. E ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, não incomoda mesmo. Se é outro, já vai falar assim, deu ruim. Vou calar. Mas a Bíblia diz que ele cada vez gritava mais alto. Você pode estar confessando a palavra, as pessoas estão dizendo assim, ai, para com isso, funciona, não dá certo. Está falando que teu marido já está na igreja, é um profeta, um homem cheio do Espírito, um homem cheio da palavra, do poder, fica colocando a Bíblia aí do lado, não deixa ninguém sentar, esquece isso, 20 anos confessando a palavra, ele não vai vir. Você marca agora 2 lugares. Irmão, você não pode, o que te move é o que você crê. Vai confessando a palavra, vai crendo a palavra, vai falando mais alto. Porque às vezes não são pessoas falando para você não tem ninguém falando assim, isso é bobagem, para de crer nisso, não funciona. Mas na sua cabeça o diabo está falando, já se passaram 20 anos, está cada vez bebendo mais. Já se passaram 20 anos. Antes ele ainda vinha para casa sozinho. Agora ele vem carregado. Antes ele só bebia final de semana. Agora bebe todos os dias. Continue falando cada vez mais alto. Não deixe
deixa as circunstâncias pararem você. Você se move por fé, não pelo que você vê, não por aquilo que você ouve que está fora da palavra. Você se move por aquilo que você crê. Aleluia. E ele começou a falar mais alto, mais alto. E Jesus falou: chame ele. Traga ele aqui. O que é que você quer? O que é que você quer? Seja específico, que eu torne a ver. E aqui diz assim, ó, 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Aleluia. Imediatamente passou a ver. Olha, a atitude do cego de Jericó tirou ele de um homem que estava à beira do caminho para um homem que começou a andar na estrada. Tirou ele da condição de um homem que não enxergava para um homem que agora podia ver fisicamente, ver espiritualmente. Tirou dele de um homem que esmolava para um homem que agora poderia ter o seu próprio sustento. A atitude faz toda a diferença. A atitude faz toda a diferença. E agora vamos para o livro de Lucas, capítulo 19. Mais alguém aqui que teve atitude. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que tiveram boas ou más atitudes. Eu quero falar das boas hoje, porque eu estou crendo que eu e você vamos tomar boas atitudes. Aleluia. 19:1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Esse aqui é Zaqueu. Amém? Ele está querendo o quê? Ver. Apenas isso. Ele está apenas querendo ver Jesus. Mas tem a multidão, sempre onde Jesus estava tinha multidão, e além do mais, ele era de pequena estatura. Vamos prosseguindo aqui. 4. Então ele tem uma grande ideia. Então ele toma uma atitude. A multidão me impede de ver, a minha pequena estatura me impede de ver, mas eu tive uma grande ideia. Atitude. Correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Olha, aqui a gente vê que Zaqueu, ele queria apenas ver Jesus. Mas além de ver Jesus, Jesus enxerga ele. E Jesus não enxerga ele, mas como Jesus fala com ele. E Jesus não apenas fala com ele, mas Jesus diz: me convém ficar na sua casa. Oh, glória! Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que você está pedindo, pensando ou imaginando. Talvez você só quer ver o movimento. Você só quer ver uma faísca. Mas Deus está fazendo infinitamente mais, além de tudo aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Aleluia. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Aleluia. 19. Zaqueu desceu depressa. Atitude. Aí ele ficou falando assim: ai, Senhor, eu só queria te ver. Ai, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa. Não, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam. Irmão, sempre vai ter gente murmurando. Já viu que elas pensam? Ai, eu comprei um carro, está todo mundo falando que eu comprei um carro. Irmão, pega o carro, anda com o carro, dê carona para as pessoas de carro e prossiga.
Porque se você comprar carro, todo mundo vai falar. Viu, fulano? Carro novo. Se você está sem carro, eles também falam, viu, fulano? Vendeu o carro. Agora não está mais com carro. Fala, murmuradores tem em todo lugar, para qualquer situação. Tá bom? Então, você comprou uma casa nova, as pessoas vão falar. Você vendeu a casa, eles vão falar. Tá na pior, vendeu a casa. Você nem vendeu a casa porque está na pior. Você vendeu a casa porque vai comprar uma casa muito maior, melhor. Mas os murmuradores gostam de falar. Então, segue. Como eu ouvi esses dias, como é que é? Quando a banda passa, os cachorros latem, né? Quando a banda passa, os cachorros latem, não é verdade? Bum, bum, bum. O que o cachorro fala? Uau, 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 uau. Quando as coisas estiverem acontecendo na sua vida, as pessoas vão falar. Mas está acontecendo. Aleluia. Quando nada está acontecendo, ninguém fala nada. Mas você continua falando. Porque você já viu no reino do Espírito que está acontecendo. Aleluia. Vamos voltar aqui para Zaqueu. Murmuravam. 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, sozo de Deus, libertação, cura, inteireza, integridade, oh glória! Aqui, vamos lá, versículo 9, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A atitude de Zaqueu levou ele de um homem que apenas queria ver Jesus, para um homem que foi visto por Jesus, um homem que falou Jesus, um homem que levou Jesus até a casa dele, porque Jesus expressou o desejo de ir na casa dele, um homem que foi salvo. Aleluia. A sua atitude vai te levar a algum lugar, a sua atitude vai te promover, a sua atitude vai te levar a ir lugares mais longe. Aleluia. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa com aquilo que você tem ouvido. Aleluia. Nem que seja começar a confessar a palavra. Aleluia. Você precisa nem que seja responder amém, vai ser desse jeito, eu vou tomar uma atitude. Aleluia. Nós temos de fazer alguma coisa com todas essas verdades que nós temos recebido, culto após culto, após culto. Nós temos de mudar de nível, indo para outro nível, outro nível. Amém. Aleluia, aleluia. Mudar. O que vai nos mover é aquilo que nós cremos. Todos nós aqui, ou pelo menos 90%, tem uma bagagem da palavra dentro de si. Tem alguma coisa dentro de si. E tem de se mover nisso que você tem. Andar em paz. Você tem paz aí dentro. Ande em paz. Mas não tem o carro, ande em paz. Mas não tem o casa, ande em paz. Estou desempregado, mas tem paz. Independente de paz tem aí, você precisa andar nessa paz. Tem alegria aí dentro. Fale para o seu rosto, mostre para o seu rosto que você é alegre. Rindo. Qual é a diferença entre nós e o mundo? Nós temos que ter uma diferença. Eles estão sempre com cara de maracujá de gaveta. Eu e você não. Aleluia. Eu e você sempre rindo de Gênesis e Apocalipse. Mostrando os dentes. Faz bem, tem cura. Rir é o melhor remédio. A alegria dá força e o contrário também. Quando você anda em tristeza, rouba as forças. Eu já experimentei os dois. E ficar alegre é melhor. É plástica.
O coração alegre formoseia o rosto. Plástica de graça, porque a graça já te assistiu. Aleluia! Pessoas sorrindo, ficam mais bonitas. Agora não estão mais com aquela máscara, né? A gente não sabia quem estava e quem não. A gente via pelo o brilho do olhar. Irmãos, a nossa atitude vai nos levar a níveis maiores e melhores. Irmãos, é um dia como outro qualquer. José dormiu no presídio. E no outro dia ele acordou no palácio. Bartimeu dormiu cego, acordou vendo. Um dia como outro qualquer, Jesus passou. Um dia como outro qualquer, a mulher estava sangrando e depois o sangue estancou. Um dia como outro qualquer, Josué era servidor de Moisés. Josué era aquele que agarrou a palavra de Deus, abraçou e caminhou com ela. Sabe o que aconteceu? Vamos olhar aqui em Josué capítulo 1. Tem até um livro com o nome dele. Servidor, auxiliar. Josué capítulo 1. Se nada está acontecendo na sua vida, faça as coisas acontecerem. Josué capítulo 1. É aquele Josué, filho de Num. Versículo 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Você lembra que o Senhor sempre falava com Moisés? E disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, e disse, mas agora Moisés morreu. Quem era o auxiliar, quem era o servidor, quem é que estava lá? Reflita um pouco sobre o que você escutou nesta noite. Sobre a atitude. Vou dar um tempo para você refletir nessas coisas. Um tempo bem curto. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. A atitude vai fazer a diferença. Obrigado, Pai. Aleluia. Orar. Agora. Aleluia. Se você está aí com a sua família, se você está aí com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, seu noivo, pegue a mão dele agora. Porque você não vai sozinho. Você vai ajudar outros a subir de nível. Amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos porque a tua palavra, Senhor, não volta vazia. Ela tem sempre, Senhor, um propósito bom, que é o nosso coração tocar, que é, Senhor, mudar nossa vida, Senhor, em outro nível. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a olhar a sua palavra, entender ela de forma revelada, não como uma história simplesmente, não como algo bonito, mas como algo revelado ao nosso espírito. Para, Senhor, assim, Pai, andarmos como o Senhor quer que nós andemos, olharmos as coisas com outros olhos, tocar nas coisas com outro toque, Senhor, em nome de Jesus. E eu sei, Senhor, que há um propósito, Senhor, com as famílias, com as pessoas que estão aqui nessa noite, dessa igreja, dessa comunidade. Ó, Pai, no nome de Jesus, eu sei, Senhor, temos a convicção no Espírito que coisas grandes estão acontecendo, Senhor. Independente de vermos ou não, o Senhor não para de trabalhar a nosso favor. Como a Tua palavra mesmo diz, Senhor, em paz nós nos deitamos e logo nós pegamos no sono, como o pastor Adriano falou hoje. Ele falou, vou dormir porque Deus está acordado por mim.
E nós cremos que é assim mesmo, Senhor, dessa maneira, desse jeito. Nós sabemos, Senhor, não precisamos perder o sono por causa de coisas a resolver no dia seguinte, porque não podemos acrescentar nada, Senhor, nem um côvado, nem um metro, Senhor, no curso da nossa vida. Mas crer no Senhor fará toda a diferença. E descansar no Senhor, Pai, é tudo que precisamos entender e aprender a viver. E ter essa atitude, Senhor. A atitude de crer na sua palavra. A atitude de crer naquilo que o Senhor diz. A atitude, Senhor, de amar o nosso próximo, Senhor. Andar em amor. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos por esses dias, te louvamos por tua palavra que nos alcançou, que tem nos alcançado, independente das circunstâncias. Ó Deus, não somos julgados, o Senhor não nos olha pelo que temos, mas pelo que somos no Senhor. O ter é uma consequência, Senhor. Não somos avaliados pelo Senhor pelas coisas que possuímos nessa terra, mas por aquilo que nos tornamos, pela revelação que temos do Senhor, Pai. E isso muda a vida do homem, isso muda a vida de uma pessoa. E é assim, Senhor, que nós queremos entender o Senhor, para prosseguirmos e andar, Senhor, ó Deus, e andar de forma digna da Tua palavra, digna do Evangelho, digna, Senhor, do Teu nome, digna do Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te exaltamos nessa noite pelas pessoas, pela igreja, pelas famílias, ó Deus, por essa cidade, por este bairro, pelas pessoas que vão se converter através, Senhor, das pessoas que aqui congregam, Senhor, das igrejas que ministram a Tua palavra, Senhor, que amam a salvação, que amam o pecador, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Ouvindo essa palavra, queridos, eu lembrei de algo que aconteceu lá atrás e, sabe, tem atitudes que vai mudar a sua vida na hora. E tem atitudes que você toma, que a colheita vem muito grande depois. Enquanto o Luciano orava aqui, junto com a Ana, eu olhava para eles, sabe, com uma gratidão tão grande em meu coração. Eu me lembrei de um episódio onde uma amiga nossa, que estava há alguns anos vivendo com o marido, mas sem se casar, ela começou a ouvir um pouco do Evangelho e ela disse: eu quero me casar, eu quero acertar as coisas. Só que ela não era crente, não frequentava igreja nenhuma. Então nenhum pastor queria fazer o casamento dela, mas ela queria fazer um casamento com um pastor. Na época eu era um diácono, novinho na fé praticamente, né? E ela disse assim: Adriano, se eu não achar um pastor, você vai fazer o meu casamento. Eu disse: eu vou achar um pastor, relaxa. E aí eu conversei com o Luciano e falei: pastor, o caso é esse, esse, esse. O Luciano disse: rapaz, eu vou, porque eles estão nos chamando. Eu me lembro que aquela festa, irmãos, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu tinha chamado casal de pastores. E a cerimônia foi bem engraçada, que tinha um pastor para fazer a cerimônia, mas o mestre de cerimônia era um homossexual. Ele fazia: gente, agora é a hora do casamento. E muitas bebidas, sabe? Muito pancadão. A festa foi aquela festa do mundão mesmo. E estava lá Luciano e Ana Lúcia para fazer o casamento deles. E muitos pastores recusaram aquilo, eles não quiseram fazer. Por que não? Mas uma atitude, irmãos. Quero dizer que a família está casada até hoje. Mas o que aconteceu posteriormente foi o que me chamou a atenção, que aquela família se rendeu ao Senhor. E não só a família, mas também o pai, a mãe, o cunhado, a cunhada, o irmão, a irmã.
E eu me lembro que quando nós fizemos o batismo daquela família, foram 23 pessoas de uma só família em um dia por causa de uma atitude. Às vezes nós fazemos algo que nós não colhemos na hora. Mas sabe, irmãos, quando nós tomamos a atitude correta, Deus pega junto. E as coisas acontecem. Amém? Então não pense que não está acontecendo, está acontecendo.